A paz, irmãos, mais uma vez. Nós temos alguns minutos agora e eu queria, não podia deixar de ministrar algo ao teu coração para a gente meditar antes da virada do ano. Depois a gente vai estar, antes da virada, a gente vai estar orando, vamos estar nos confraternizando e agradecendo a Deus. Então, abre sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, 11. É bom ter a família do pastor Paulinho aqui com a gente, família linda, Aline, Deus abençoe vocês, amo muito vocês. Lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12. Tem uma irmã que está internada, a irmã Vânia, está com pancreatite, está aguardando aí os exames, e que ela, se ela estiver nos assistindo, Vânia, que Deus esteja aí com você. Fiquei imaginando, né? Imagina você internado numa época dessa, né? Eu estava conversando com ela hoje, e ela está ali em Itaboraí, no hospital, que Deus venha sustentar, fortalecer, que ela tenha paciência, né, para esperar, mas em nome de Jesus, brevemente ela vai estar em alta, em nome de Jesus. 1 Pedro 2, 11 e 12. Estava pensando o que eu poderia trazer para a gente meditar nesse último culto, né? Meditação, e veio esse texto: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Vamos orar? Senhor Pai, eu quero nesse momento, junto com a tua igreja, com aqueles que conseguiram chegar, há muita gente viajando, muita gente longe, que fica difícil vir, mas nós estamos aqui por um propósito, tanto aqueles que estão nos assistindo, quanto aqueles que estão aqui. Há um propósito da gente organizar tudo em casa, vir para cá e depois a gente ir para casa. Há um propósito de te agradecer, de meditar, de pensarmos sobre o ano que passou e o ano que está vindo. Então, o Senhor colocou essa palavra em meu coração, fala conosco, que isso fique registrado, que essa noite, essa mensagem fique registrado, Pai, em nossas vidas, em nossa mente, em nosso coração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Não existe época mais perigosa para a gente se apegar a esse mundo do que essa época de virada de ano. No que sentido que eu estou falando? No sentido da gente olhar para nosso ano, o ano que passou, e olhar para o ano que está vindo, como algo que possa ser muito melhor, e como que possa, ou que possa ser totalmente diferente do que passou. Eu vou dar um exemplo. Alguém olhou para mim e falou assim, que o próximo ano seja muito melhor do que esse ano, porque sabe das lutas que nós passamos, a igreja passou por algumas dificuldades, uma perda muito dura. Então a pessoa me olhando, ela vendo tudo que nós passamos, ela falou assim, olha, que o seu ano seja muito melhor do que esse ano que está encerrando agora, o seu próximo ano. Então eu fiquei pensando naquilo que a pessoa falou e naquilo que a gente sente nesses momentos. A gente fica querendo algo melhor, a gente fica querendo um ano melhor. E aí, como a gente falou algumas pregações atrás, sobre comparação, fazemos comparações com esse ano, com o próximo ano, ou com alguns anos atrás, com coisas que nós vivemos, coisas que nós conquistamos, e agora, de repente, portas que fecharam, oportunidades que não voltaram mais. A gente fica comparando o tempo todo. Ou gera aquela sensação de frustração, momentos que a gente não vai viver mais, por mais que a gente queira, a gente não vai viver algumas situações mais. Há ausências que serão sentidas até o final da nossa vida. Então, a gente vai pensando nessas coisas, mas fica aquela ideia de que algo pode ser melhor, de que alguma coisa tem que acontecer. E a gente está vivendo uma época, uma geração, que nós não suportamos dor, nós não suportamos perdas, nós não suportamos processos.
Ninguém suporta processo. Você vê que antes, para alguém... Eu estava vendo uma pessoa na internet dando várias dicas para pais e mães. Falando sobre como educar o filho, como pedir o filho para tomar banho, por exemplo. Olha, assim não pode pedir não, porque isso pode gerar um problema. Ou você tem que saber pedir a criança e tal. Aí eu fiquei olhando a menina tão nova, tentando aconselhar pai e mãe. Eu fiquei, meu Deus, essa menina não tem nem idade para ter essa capacidade de orientar pai e mãe. Mas hoje é assim, ninguém quer passar pelo processo, todo mundo já quer chegar em algum lugar para ensinar, porque ninguém suporta o processo, a dor do processo, o aprender, o errar e acertar, até você chegar ao lugar que você tem que chegar. Então a gente não suporta isso, a gente não suporta a frustração, a gente não suporta nada. Então a gente fica o tempo todo almejando um lugar que tem ausência de dor, ausência de perda, de dificuldade. Então a gente fica nesse anseio, que meu ano seja muito melhor do que esse que está terminando agora. Essa é a sensação que a gente fica. A minha ideia hoje não é frustrar sonhos, não é frustrar uma ambição, vamos dizer, boa, de querer estudar, melhorar, conquistar alguma coisa, ter a casa própria. Não, eu não estou querendo falar de você não ter sonho. Não é a ideia, não é essa. Nós temos que sonhar, nós temos que estudar, nós temos que querer melhorar. A minha ideia não é essa, mas é a ideia de que falta algo para que você encontre um lugar de ausência de dor, de sofrimento, ou quando eu tiver alguma coisa que eu sonho muito, aí eu cheguei no lugar que eu tanto queria. Então, essa perspectiva que não é possível, e que mesmo não sendo possível, a gente busca, é isso que eu quero alertar você. Há uma perspectiva na gente, um desejo na gente, por um lugar que eu acredito não existir. Mas a gente faz tudo por isso. Pessoas morrem por isso. Pessoas tiram a própria vida por isso. Porque na ânsia de achar esse lugar, não encontrando, não conseguem viver sem encontrar esse lugar que talvez não exista. E eu pensando nisso, e pensando na pressão que a gente sofre, o mundo nos pressiona a gente se manter aqui. E a gente achar que aqui é o lugar. Então, quando eu pego esse texto aqui de Pedro, exortando a igreja sobre comportamento, sobre mudança de vida, sobre se abster de paixões carnais, também de olhar para o seu procedimento, como vivem, como se dissesse assim, é como se Pedro dissesse para a igreja, para o crente, olha, vocês têm que ter uma vida diferente. Vocês não podem fazer o que vocês querem fazer, o que dá vontade de fazer. Não, vocês têm que ter um procedimento diferente. Só que eu acho interessante que, para começo de conversa, para que essas pessoas, esses crentes, que Pedro está falando, entendessem que a atitude deles não poderia ser qualquer atitude, ele começa dizendo que eles eram peregrinos e forasteiros. Ele vai dizer, olha, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, ao quê? A ter um comportamento diferente, a ter uma postura diferente. Ou seja, o que nos leva a não agir como todo mundo é que nós somos, Pedro vai dizer, peregrinos e forasteiros. Então, hoje aqui, alguns minutos aí da virada do ano, nesse tanto de ideias, de pensamento, de sonhos, de vontades, eu fiquei pensando nisso, que nós possamos nessa noite ter a consciência que o nosso lugar não é aqui. Porque se você tiver essa consciência como crente, como homem de Deus, como cristão, você vai poder adquirir coisas, você vai poder adquirir, sonhar, estudar, vencer, conquistar, mas você vai ter a consciência que, embora você use essas coisas não vão dizer quem você é, ou você não vão esperar delas o que elas não vão poder te dar. Você vai usufruir dessas coisas, mas você não vai se iludir, porque nosso lugar não é aqui. Quando eu olho Pedro falando isso, olha, vocês como peregrinos e forasteiros, eu acho muito interessante, porque isso traz para a gente a consciência de que o nosso lugar não é aqui.
Eu estava vendo o que quer dizer peregrino na Bíblia. Ou forasteiro quer dizer aquele que não pertence à terra ou o lugar onde se encontra. Peregrino ou forasteiro, segundo a Bíblia, é aquele que não pertence à terra ou o lugar onde se encontra. Então, nessa virada onde há perspectivas, onde há anseios, onde há pedidos, como a pastora estava falando, gente que bota roupa tal, cor tal, calcinha tal, come tal coisa, para poder tudo melhorar, para tudo dar certo. As pessoas sonham, as pessoas desejam, as pessoas querem tudo, porque querem encontrar aqui o que aqui não pode dar. Então, nós como cristãos, nós não podemos deixar essa pressão nos enganar. Então, que a gente vire o ano e que a gente viva o ano, sabendo a primeira coisa, que nós somos peregrinos e forasteiros. Isso não pode sair da nossa mente. Nós não podemos, no dia a dia, esquecer dessa verdade. Usar desse mundo, viver nesse mundo. Nós, de fato, não somos extraterrestres. Nós somos seres humanos, vivemos aqui, temos casa, temos endereço, nascemos numa cidade, sabe, fomos registrados, temos CPF, somos daqui, não somos extraterrestres, mas nós sim, como Pedro disse, somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos de passagem. Nosso lugar não é aqui. Esse não é o nosso lugar. Então, nessa pressão por um lugar isento de luta, de dificuldade, de perda, de choro, eu preciso ter a consciência que o meu lugar não é aqui. Porque senão eu fico, e a religião, ela trabalha muito nisso, ela sabe que você tem esse desejo de um lugar de isenção de luta, de sofrimento, então ela vai explorar isso em você. Ela vai te enganar, ela vai dizer, olha, eu tenho a solução para isso. Eu tenho solução para você aqui ainda, um lugar em que você vai estar livre de todos os seus problemas. Só que esse lugar nunca chega. Então, ter essa consciência é viver, não uma vida pessimista, não uma vida de tragédias, de que tudo vai dar errado, nada disso não, mas viver consciente que nós não somos daqui. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas aqui. Quais seriam as características de um peregrino e de um forasteiro? Eu coloquei aí, acho que umas 3. Quais seriam as características de alguém que é peregrino e forasteiro, que é alguém que é um viajante? Quais características? Eu coloquei uma aqui. A primeira, nós já até falamos de certa forma, a sua estadia é provisória. Ela não é definitiva. Então, nessa pressão da virada do ano, na pressão de conquistar, na pressão de ter, na pressão de conseguir coisas, de viver sonhos, nós precisamos, como crentes, como Pedro disse, entender que nós somos peregrinos e forasteiros e que a nossa estadia aqui, ela é provisória, ela não é definitiva. Todo tempo, de certa forma, a gente espera algo definitivo aqui, quando não é. E é interessante que a gente vai ver sempre a gente olhar para a morte como algo inesperado. Por mais que todos nós falamos e dizemos que a morte é a única certeza que a gente tem, ainda assim, sempre a morte vai chegar e vai pegar a gente como algo inesperado. É como eu vi uma cantora que morreu com acho que 90 e poucos anos, e alguém falou assim, que tragédia. Aí eu entendi o que a pessoa quis dizer. A pessoa falou em relação a essa cantora, que viveu muito bem, ela estava em cima dos palcos, até quase o final da sua vida, e a pessoa olhou a morte daquela cantora e falou assim, que tragédia, por quê? Porque a gente sempre vai estranhar a morte, por mais que a gente saiba que é algo real. Então, por isso que é importante a gente não criar uma ideia de que esse lugar é o nosso lugar permanente. Isso te faz viver a vida, conquistar as coisas, mas de uma maneira correta. Nós somos peregrinos e forasteiros, nossa estadia aqui é provisória, ela não é definitiva. Por isso também, isso tem que trazer consciência de estarmos preparados. O que me espera em 2024? Eu não sei, mas eu tenho que estar preparado.
E eu tenho pedido muito a Deus. Senhor, me prepara para a vida, me prepara para a realidade. Nós vivemos cada vez mais uma utopia. Eu estava vendo um camarada que pagou 5 mil reais para ter um momento com um coach. Um dia com um coach. Aí ele estava lá na palestra com aquele coach, e o coach estava lá em cima e ele falou assim, uma pergunta, podem fazer pergunta. O rapaz levantou, olha, quero reclamar, eu paguei 5 mil para poder ter um tempo com você, para poder aprender com você, só que teve um almoço aí e tal, eu não pude ter tempo com você, e o coach começou a humilhar o rapaz ainda. Ele pagou 5 mil para um momento com alguém que pudesse lhe dar algum segredo. A gente vive buscando alguma coisa, a gente vive buscando resposta, a gente vive buscando algo que realize a gente para a terra. Só que nós sabemos que nosso lugar aqui não é permanente, é provisório. Nós temos que ensinar isso, nós temos que falar isso, nós temos que crer nisso. Por mais que a gente fique ansioso pelo próximo ano, por mais que a gente não saiba o que nos espera, mas que a gente tenha certeza que esse lugar, essa estadia, ela é provisória. É como um viajante, é um mês de férias? É um mês de férias, vai acabar. Não é morar lá, não é ficar lá, é algo passageiro. E nós temos que estar sempre preparados, temos que ter a nossa casa em ordem. Como a gente sempre comenta, né? Nós temos que ser descomplicados, a gente sempre comenta isso. Às vezes tem gente que complica tanto a vida, mesmo sabendo que a nossa estadia aqui não é permanente. E por isso que a gente tem que ser descomplicado, viver de forma leve. Uma outra coisa que faz com que a gente que tem essa estadia provisória tenha, é um senso de urgência. Como a gente sabe que aqui não é o nosso fim e que é algo provisório, nós temos que ter senso de urgência. A Bíblia chama isso de remir o tempo. Remir o tempo é aproveitar bem cada oportunidade. Aproveitar bem cada oportunidade, eu tenho que me agarrar com a oportunidade. Qual é a oportunidade que eu tenho hoje? Eu tenho que estar fixa nela, eu tenho que dar atenção nela. Irmãos, isso pode parecer uma coisa banal, mas quando a gente perde, aí é que a gente se dá conta. Interessante que eu já convivi com pessoas extremamente tímidas, que não eram capazes de esboçar nenhum sentimento na presença de ninguém. Mas uma vez que a esposa o ameaçou deixá-lo, e ele percebeu que ele estava perdendo a sua família, ele chegou no meu gabinete praticamente desmaiado, gritando, chorando, berrando. Porque uma vez que percebeu que estava próximo de perder, não suportou a dor. E aquele tímido agora era alguém corajoso, era alguém que gritava, era alguém que pedia ajuda. Por quê? Porque às vezes a gente se acomoda, a gente não tem noção das pessoas que estão à nossa volta e do quanto que elas valem, do quanto que elas são importantes. Então, é por isso que, tendo essa consciência de que somos peregrinos e forasteiros, e que a nossa estadia é provisória, nós temos que ser alguém que possamos remir o tempo, aproveitar bem as oportunidades. Como diz lá Filipenses 3:20, que a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar não é aqui definitivamente. E Jesus já nos preveniu em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, dizendo, não ame o mundo e nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ele já dizia isso para que a gente entendesse que nós não precisamos nos apegar a esse lugar. Esse lugar não nos pertence. Nós temos aqui uma estadia provisória. Nós temos que ter essa consciência. É por isso que é tão perigoso quando a gente esquece disso e se apega. E fica num desespero. Segunda característica, quem é peregrino e forasteiro, ele não se sente totalmente confortável. Ele não se sente totalmente confortável. Quem é viajante não se sente totalmente confortável. Ele pode viajar para Ilhas Maldivas, ele pode viajar para os lugares mais lindos que possa ter, mas alguém que é forasteiro e peregrino ou viajante,
Ele não está totalmente confortável. Eu lembro de ver alguns hippies viajando lá para a Bahia, quando eu ia para lá, e a gente estava no barco, eu vi aqueles hippies com a mochila, com umas roupas meio surradas, eles deitavam no chão do barco e ficavam ali, e eu via eles não tinham muita preocupação onde iam dormir e tal, mas eu fico imaginando aquelas pessoas que, embora fossem muito vividas e soltas no mundo, hippies, né? Mas que em algum momento, se elas voltando para o seu país, e ela podendo estar no seu quarto, na sua cama, como muita gente diz, olha, meu banheiro é o meu banheiro, meu quarto é o meu quarto, ou seja, não existe condição de a gente estar nesse lugar provisório, como peregrinos e forasteiros, e não sentir um desconforto. Sempre haverá um desconforto. Você nunca vai poder relaxar e dizer, está tudo bem. Não, nunca estará tudo bem. São tantas implicações, são tantas situações, são tantas questões, que nós sempre estaremos sendo provados. Horas vai vir uma brisa, você está viajando, você vai ver uma paisagem maravilhosa, você vai conhecer pessoas novas, você vai pegar um barco, vai pegar um avião, você vai ter experiências incríveis, mas chega um tempo, e a minha esposa sempre fala, olha, chega uma hora que a gente quer a nossa casa. Então, de alguma maneira, nós queremos a nossa casa. Tem um cantor do Rebanhão chamado Janires, ele morreu muito cedo, e ele, nas suas canções, nas letras das suas canções, ele colocava muito céu. Ele falava, eu quero morar no céu, eu quero estar na rua no céu. E ele vai dizer, lá não vai ter vendedor de livro batendo na porta, lá não terá vizinhos reclamando da gasolina. Lá ele começava a falar do céu. Janires cantava o céu o tempo todo. E alguém, um dia, fazendo tributo a Janires, depois da sua morte, falou, eu nunca vi ninguém com tanta saudade do céu como Janires. Mesmo sem conhecer o céu, Janires tinha saudade do céu. E eu acho que nós precisamos começar a ter isso. Desejo de estar com o Senhor. Desejo, vamos viver? Vamos estudar? Vamos conquistar? Vamos sonhar? Vamos. Mas nós temos que sempre entender que enquanto estivermos aqui vai haver um incômodo. Como essa pessoa me olhou nos olhos e disse que seu próximo ano seja melhor. E na minha mente eu pensava, não, sempre será um incômodo. Sempre será um lugar que não é meu, sempre será um lugar que não é minha cama, sempre será um lugar que não é minha casa, porque Ele disse, eu vos preparei um lugar, eu vos preparei morada, e é esse lugar que nós desejamos, é esse lugar que vai nos dar a melhor sensação que tanto procuramos. A sensação de que não tem mais lágrimas, não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais ansiedade. Não, tudo será respondido. Mas enquanto estivermos aqui, a igreja que for, pastor que for, quem for líder espiritual que te disser que aqui é possível, é mentiroso, sempre teremos a sensação de incômodo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, portanto, hoje aqui, eu e você, não devemos ter falsas expectativas. Nós podemos se sonhar, nós podemos querer alguma coisa melhor, mas nós não podemos nos iludir. Enquanto estivermos ausentes da casa que nos foi preparada, sempre teremos a sensação de que nos falta ainda alguma coisa. Sempre o peregrino, ele vai ter a sensação de que ainda falta alguma coisa. Não é um lugar confortável. Tem bagagem, tem mala, tem coisa mais chata do que mala. Eu já tentei várias vezes viajar com poucas malas, ainda não consegui. Né, eles? Ainda não conseguimos. Mas é muito. Já viajei com 3 malas. Com um filho pequeno, filho de colo. Eu lembro de carregar 2, deixar uma lá atrás e voltar para buscar outra. Coisa difícil, terrível. Então é sempre assim, enquanto estivermos aqui. Então nós precisamos conscientizar as pessoas. Sempre. Não é que... tem um texto da Bíblia que fala assim, não vos assustei, ou não fique apavorado, como se algo estranho vos acontecesse. Não estranhei a ardente prova que vem no meio de vós, como coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, ele vai dizer, olha, vai ter horas que vai parecer que está tudo estranho. Vai parecer que as coisas não se encaixam.
como diz, do paradoxo, que nós vamos estar entristecidos, mas nós vamos estar sempre alegres, que nós não vamos ter nada e vamos possuir tudo. Nós vamos ser pobres, mas vamos enriquecer muitos. Ou seja, sempre viveremos um paradoxo enquanto estivermos aqui. A plenitude não será totalmente aqui. Nós temos o Senhor, temos. E às vezes eu fico com medo quando alguém chega para alguém e diz: olha, você tem o Senhor agora, acabou. Você tem o Senhor agora, o teu vazio é do tamanho de Deus. Sim, amém, é. Mas enquanto estiver aqui, não esqueça de dizer para essa pessoa: vai ter incômodo, vai ter dúvida, vai ter medo, vai ter notícia, vai ter vitória, mas também vai ter muitos desafios. Então, essa é outra característica do peregrino, ele não se sente totalmente confortável. Outra característica, e a última que eu queria te dar como um conselho, nessa trajetória, rumo a 2024 e rumo à nossa carreira, de rumo à vida cristã, é que você e eu devemos ter um companheiro de viagem. Se tem pessoas que eu queria estudar e admiro, são pessoas que viajam sozinhas. Se eu puder, eu não vou nem no mercado sozinho. Eu amo sair com minha esposa. Vamos lá comigo. E às vezes ela, não, estou muito enrolada. Aí eu vou, mas se eu puder, eu vou com ela. Porque eu gosto de sair conversando, e a gente vai junto. E quem viaja sozinho, para mim, tem que ser estudado. Eu fico admirado mulheres que viajam sozinhas. Eu acho isso assim, uma coisa, eu admiro isso. Porque eu, quando viajo com família, e quando eu estou num lugar novo, eu fico com medo de dormir. Eu fico assim, será que está fechada a porta? Porque é um lugar novo, estranho. Tem mulheres que viajam sozinhas e se viram. E isso é muito interessante. Agora, nessa viagem cristã, nós precisamos ter um companheiro. Nós precisamos ter Jesus. Nós precisamos da sua companhia. Nós precisamos estar com Ele do nosso lado. Nós precisamos sempre tê-lo como nosso companheiro de viagem. Nós não podemos jamais perdê-lo de vista. Nós não podemos jamais pensar em estar a sós sem Ele. Como Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, olha, talvez a gente olhe para o próximo ano com tantas perguntas, com tantas inquietações. Talvez você esteja para terminar a faculdade, talvez você esteja para fechar alguma coisa que precisa ser resolvido. Eu não sei quais são as suas... Se nós dessemos um papel na tua mão, o que você escreveria? Tiago, talvez a cirurgia do olho, né? Ou alguém, eu quero terminar a faculdade, tanta coisa que a gente pudesse colocar nesse papel hoje, se a gente desse para você preencher. Mas uma coisa que eu aprendi, que em meio a todas as nossas inquietações e preocupações, a gente precisa fechar com uma. Se tem uma que a gente não pode deixar, é de ter Jesus como nosso companheiro nessa viagem. Que Ele esteja com a gente. Que Ele esteja com a gente o tempo todo. Que Ele esteja com você de manhã, de tarde, de noite. Que você possa tê-lo como aquele que vai dizer para você: olha, eu estou aqui. Você não está sozinho. Acalma o teu coração. Confia em mim. E como ele disse, eu estava vendo a série com Elisângela. E quando Jesus vai dizendo para os discípulos assim: olha, é necessário que eu vá. Eu fiquei imaginando aquela pessoa tão dócil, tão doce, tão maravilhosa, com uma presença tão desejada, agora dizendo: olha, eu vou ter que estar ausente por um tempo. Os discípulos ficaram extremamente tristes. E ele teve que dizer: olha, mas é necessário que eu vá para que eu envie meu espírito. Então, irmãos, em meio a tantas incertezas do que vai ser nosso ano, que a gente tem uma certeza, que eu tenho um companheiro de viagem, que a gente diga no final, como o apóstolo Paulo: olha, combati o bom combate,
acabei a carreira. Essa carreira pode ser essa viagem aí. Acabei a viagem, cheguei no final. Guardei a fé. Se guardar a fé, eu tive um companheiro do meu lado. O Espírito Santo estava comigo todos os dias. Eu não estava sozinho. Nós vivemos cheio de dúvidas. Minha mãe está com a passagem comprada, está ainda sentindo algumas dores na perna, estava com suspeita de trombose, no final parece que não era trombose. Essas semanas vai fazer exame, e ela falou, filho, será que dá tempo? Vou ter que adiar a passagem, não vou adiar minha passagem. A gente é cheio de dúvida. Como que vai ser? Vai encaixar tudo certinho? Vai dar para fazer os exames? Vai dar para resolver tudo e viajar tranquilo? O que a gente tem? A gente não sabe. Mas uma coisa eu sei, que nós temos que ter alguém como nosso companheiro nessa jornada. Nós vamos virar o ano agora, e que a gente peça, Senhor, eu aprendi que eu sou peregrino e forasteiro, que enquanto eu estiver aqui, e que essa estadia ela tem um tempo, um prazo de validade, eu sei que eu vou ter muitos incômodos, porque eu não estou na minha casa, eu desejo, eu anseio a minha casa, mas enquanto eu estiver aqui, esteja comigo, com Moisés, se o Senhor não for, não vou. Se o Senhor não estiver comigo, nada feito. Essa é o que a gente pode fazer hoje. Que nós possamos virar o ano dizendo, Senhor, eu não sei o que me espera, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu não sei como vai ser o país, o presidente, como que vai ser as eleições de prefeito, governador daqui para frente, como que vai ser a questão da violência, eu não sei como vai ser a questão da educação, eu não sei como vai ser a questão da gasolina, eu não sei como vai ser a questão da saúde, eu não sei como vai ser, eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei, Senhor, vem comigo. Vem comigo no meu trabalho, vem comigo na minha família, vem comigo. Tem coisa que mais assusta a gente do que filho, gente. Futuro dos filhos. Senhor, vem comigo, vem com a minha casa.